Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Corria uma lenda de que existia em longínquas regiões, onde exatamente ninguém sabia, o reino das Amazonas, temidas mulheres guerreiras descendentes do deus da guerra, Ares. Verdadeiras atletas, eram exímias e imbatíveis no manejo do arco e flecha e da lança. Usavam tais armas com impressionante destreza, quer lutando a pé ou montadas em fogosos e possantes corcéis que dominavam com enorme mestria. Vendo-as cavalgando em grupos nos constantes exercícios de combates que praticavam, ou isoladas percorrendo solitariamente os campos daquele curioso reino, lembravam ágeis centauros, mais elegantes e belas porque aureoladas pelo toque gracioso da feminilidade que elas, embora marcadas por uma prática de vida tipicamente masculina, não perdiam. Ao contrário, tais aspectos realçavam-lhes mais ainda a feminilidade, fazendo sobressair aquela beleza selvagem que muito encanta e atrai a admiração dos homens. Homens que não existiam no país das Amazonas, porquanto elas matavam qualquer um que inadvertidamente ousasse pisar no território daquele exótico reino. Eliminavam impiedosamente no nascimento todos os seus próprios filhos que não fossem do sexo feminino. E, para tê-los, masculino ou feminino, saíam em bandos uma vez por ano à caça de homens fora daquele reino para a fecundação, gerando filhos que, sacrificados pela morte, sendo meninos. Preparadas eram para dar continuidade àquela estranha comunidade, se meninas fossem. E, para cumprirem com maior eficiência a missão guerreira de defender o seu reino, tinham as meninas, tão logo surgisse, amputado o seio direito, para que livres deste melhor pudessem manejar o arco, originando-se desse costume a denominação de Amazonas, que significa mulher sem seios. Essas lindas e temidas mulheres eram governadas por uma soberana, a rainha Hipólita, filha de Ares, o deus da guerra. Possuía Hipólita um lindo cinturão que lhe fora dado pela deusa do amor, Afrodite. Encastoado no cinturão havia uma pedra detentora de uma força mágica que dava a quem o usasse o poder de liderar, comandar, governar. Euristeu tinha uma filha, Edimeta, que era sacerdotisa do templo de Hera, em Micenas. Ambiciosa, sonha Edimeta ocupar um dia o trono do pai Euristeu, herdeira que era por ser sua filha única. Ela sabe da existência do cinturão de Hipólita e das qualidades que ele transmite a quem o usar. Induzida por Hera, pede então ao pai, Euristeu, que mande Hércules buscar para ela, Edimeta, usar o cinturão da rainha Hipólita. Hércules refaz-se das energias gastas na realização do seu último trabalho. Anda descontraídamente pelas pradarias, pelas campinas do reino. Nesse contato com a natureza que tanto lhe é agradável, vai ele meditando, pensando, refletindo sobre os ensinamentos recebidos em cada trabalho já realizado. Meditando, pensando, refletindo, vai também preparando-se para o enfrentamento de novas e futuras tarefas. Um fato, porém,
o está intrigando nos seus momentos de reflexão. A constante lembrança do olhar frio da morte encarando-o sinistramente no instante em que ele lhe arrebatou a rainha Alceste no trabalho anterior. Aquela imagem sinistra vinha com bastante e incômoda frequência invadindo os seus pensamentos e trazendo-lhe uma estranha apreensão. De repente, como a despertá-lo de suas reflexões e acordá-lo para a dura realidade das obrigações assumidas, ouve Hércules o chamado de Euristeu. Imediatamente apresenta-se em palácio. Euristeu, sem qualquer rodeio, diz-lhe: Minha filha Edimeta quer o cinturão da rainha Hipólita para usar. Vá buscá-lo. Hércules curva-se submisso e dócil. Retira-se de palácio e vai meditar, pensar, refletir em como conseguir o cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas. Primeiramente, pensa Hércules, teria ele que descobrir onde fica o tal reino, que ninguém sabe onde. Segundo, é que se falava serem as Amazonas grandes guerreiras, muito valentes. E o pior de tudo, eram mulheres. Enfrentar monstros gigantescos, derrotar homens poderosos e considerados invencíveis, eram tarefas que lhe agradavam intensamente realizar. Mas lutar contra mulheres iria exigir de Hércules realmente um esforço muito grande. Pela primeira vez, um trabalho dos determinados por Euristeu trouxe-lhe um grande desgosto e apreensão. Assim pensando, lembrou-se Hércules de outro grande herói grego, seu primo e amigo Teseu. Rei da Ática, por herança da morte do pai, o rei Egeu, negara-se Teseu a assumir o trono. Transformou a Ática numa verdadeira democracia, onde os cidadãos livremente escolhiam os seus governantes. Reservara a Teseu para si apenas o título de comandante em chefe das forças de segurança do reino. Em Teseu juntavam-se a força física e o aspecto intelectivo. Era ele considerado o mais belo de todos os heróis gregos, amado por todas as mulheres atenienses, sobre as quais exercia enorme fascínio, possuidor que era, segundo diziam, de profundo conhecimento da natureza feminina. Resolve Hércules aconselhar-se com Teseu e lhe expõe suas apreensões em relação ao enfrentamento das Amazonas. Teseu o ouve atentamente e lhe diz: Essas mulheres, dizem, são muitas, são valentes, são destemidas, mas são mulheres. E a mulher somente se conquista pelo amor, que é a sua própria essência. Talvez encontremos um jeito de conseguir o cinturão por outros meios que não seja a violência. Se você quiser, Hércules, eu irei com você nesse trabalho. Eu tenho muita curiosidade em conhecer essas Amazonas. Hércules aceita o oferecimento de Teseu e convida outros heróis gregos para acompanhá-lo na aventura, tão logo descubra onde exatamente fica o tal país das Amazonas. E procura por toda a parte do mundo, até então conhecido. Vai à região norte, vai ao sul, vai ao oriente, vai ao ocidente e nada de encontrar a menor pista que lhe possa ajudar. De repente ele pensa: e se não existir tal reino? Onde vou eu buscar o cinturão? Resolve invocar o deus Hermes, que já o ajudara no episódio das aves do lago Estínfalo. O deus Hermes é o mensageiro do Olimpo. Com suas asinhas nos pés, percorre velozmente todo o espaço, vai a toda parte, conhece os confins da terra. E Hermes, então, informa a Hércules que o procurado reino das Amazonas situa-se nas paragens de um pequeno rio chamado Termodonte, perto de Temícera, na região do Ponto, na Ásia Menor,
nas proximidades do ponto Euxino. Para chegar lá, teria Hércules de atravessar o rio Oceano, como era então chamado o atual mar Mediterrâneo, e para isso precisava de uma embarcação. Invoca Hércules o deus Apolo, que também o ajudara no episódio das aves do lago Estínfalo, e pede ao deus para emprestar-lhe a barca do Sol, embarcação que acreditava-se então conduzia o Sol durante a noite por sob o oceano quando ele se punha no ocidente, levando-o de volta para o oriente a fim de reiniciar a sua jornada no outro dia. Apolo atende ao pedido de Hércules, fazendo descer a barca no mar à sua frente, e ele, seus amigos convidados, todos heróis gregos, embarcam nela, à exceção de Teseu, que prefere ir na sua própria embarcação. Saem todos aqueles heróis, homens acostumados ao enfrentamento constante de aventuras e perigos, todos cheios de curiosidades sobre o reino daquelas mulheres indomáveis. As barcas, a do Sol e a de Teseu, singrando as águas do rio Oceano, navegavam tranquilas, impulsionadas pelos calmos ventos que as levam à distante Ásia Menor. E nessa direção, após muitos dias e noites de navegação, aproximam-se da região da Temícera, nas imediações do Reino do Ponto, no encontro do rio Termodonte com o mar. Entravam, assim, em territórios das lendárias Amazonas. Discutida a estratégia de desembarque traçada por aqueles homens quase deuses, acostumados a arrostar em perigos e lutas, revestia-se de total perfeição, de segurança plena quanto ao retorno em caso de um insucesso na pretendida empresa. Embora fossem mulheres, pensam eles com desdém, são elas as Amazonas. Ao pisarem em terra, enorme surpresa os aguarda. A própria rainha Hipólita, acompanhada de pequeno séquito, porta-se na praia, numa amistosa recepção aos heróis que chegavam. Afrodite, a deusa do amor, que doara o cinturão a Hipólita, aparecera-lhe em sonhos e lhe falara da chegada dos heróis e da finalidade da visita. Aconselhara a deusa Afrodite a Hipólita entregar pacificamente o cinturão a Hércules, o que é feito ali mesmo na praia, sem o menor constrangimento, num clima de muita cordialidade, passados os instantes iniciais dos primeiros contatos entre aqueles diferentes grupos. A beleza de Antíope, influente amazona do séquito de Hipólita, atrai logo a atenção de Teseu. Seu porte belo e altivo, tez bronzeada pelo sol daquela terra selvagem, cabelos negros despontando rebeldes por sob um elmo feito de plumas brilhantes, que indica sua alta dignidade no reino. Usa Antíope trajes feitos com peles de animais ferozes que, presas no ombro esquerdo, transpassando na cintura, caem até os joelhos e deixam à mostra toda a parte direita do seu lindo corpo, com um toque de grande sensualidade. Aquela beleza selvagem, a confundir-se com a própria também selvagem paisagem, forma aos olhos de Teseu um lindo e estonteante conjunto. O pensamento do jovem herói grego se perde em devaneios, e um súbito sentimento de intensa paixão por aquela mulher o envolve perdidamente. Acostumado a pensar e agir, resolve ele de pronto não deixar aquele reino sem antes ter nos braços aquela mulher, guerreira, deusa, rainha, que em tão pouco tempo o enfeitiçara. Antíope, fascinada pela beleza de Teseu, esquece por completo tudo o que aprendera sobre o relacionamento das Amazonas com o sexo masculino. Ao vê-lo, é envolvida por um forte sentimento de amor que a faz esquecer tudo o que até então pensara sobre os homens.
Descobre naquele instante, maravilhada pelo amor, haver entre homens e mulheres fortes e misteriosos laços que regem no mais profundo destes seres os seus mútuos relacionamentos. Enlevada, aprisionada, envolvida na teia daquele estranho sentimento, quase não consegue resistir à inexplicável força que a impele na direção daquele homem que a poucos metros em sua frente desnuda-a com seu olhar cheio de paixão e volúpia. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.